Sejam muito bem-vindos ao canal da SimpleTrack aqui no YouTube, onde a gente vai falar um pouco sobre rastreamento, sobre câmeras, novidades no mercado de tecnologia. E a SimpleTrack hoje está aqui para falar um pouquinho sobre os serviços de câmeras, nosso produto chamado Simple Vision. Hoje a gente vai trazer um pouco para vocês a ideia, o que a gente trouxe para o mercado de inovação de tecnologia. São câmeras veiculares com inteligência artificial e, como a gente sempre fala, a nossa missão é simplificar esse serviço de monitoramento. Então, nós acreditamos que o controle da frota não precisa ser nada confuso ou complicado. Então, por isso, a gente usa os equipamentos com uma precisão muito boa, uma qualidade de imagem também muito boa, para você conseguir monitorar a sua frota em tempo real. Mas a inteligência artificial entra também para ajudar nas ocorrências, nos cortes que a gente chama. Então, alguns eventos específicos que as câmeras, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né? Mas alguns eventos específicos que as câmeras conseguem monitorar e separar esse corte para você assistir só o que está fora do normal na sua operação. Hoje, a SimpleTrack conta com equipamentos de 4 canais até 8 canais, então, independente da sua operação, a gente consegue atender e monitorar todo o perímetro do caminhão ou até do carro leve. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho dos produtos que a gente tem. Hoje, o nosso kit de inteligência e mobilidade, que é o kit Simple Vision, ele é composto pela dashcam. Ele é um computador, pessoal. A gente tem um computador lá na cabine do caminhão. Esse computador tem a inteligência artificial embarcada e ele controla os outros canais. Então, ele faz todo o trabalho de envio desses dados. Colocamos lá um chip 5G que transmite esses dados. Então, é um chip que tem capacidade para enviar os dados de rastreamento, os vídeos em tempo real. Tudo isso pelo computador ou pelo celular, o nosso cliente pode acompanhar. A dashcam é esse equipamento maior, esse equipamento do centro da imagem que vocês estão vendo. Ele filma em Full HD, 1080p, onde você consegue ter uma visão da inteligência artificial. Por quê? Quanto melhor a qualidade da imagem, melhor a inteligência artificial funciona. Vamos dizer assim que ela tem mais qualidade de imagem para funcionar. Por isso que para nós é tão importante a qualidade da imagem em todas as câmeras. Mas essa câmera dashcam, depois a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse vídeo rodando, né, em tempo real, lá em operação no caminhão, e vocês vão ver a qualidade da imagem dessa câmera da dashcam. Essa câmera, como vocês viram, eu tenho aqui várias saídas no equipamento. E esses equipamentos, essas câmeras, que a gente chama das câmeras externas ou até a interna, são conectadas nessa dashcam, que é o computador central da nossa operação. Aqui do lado direito a gente tem câmera externa, câmera interna e a DSM, que é o sensor de fadiga. Eu vou explicar para vocês cada uma delas. Essa câmera externa, nós temos nesse case que aparece para vocês aí na imagem, que é um case que ele pode ir em cima do retrovisor do caminhão. Então ele tem uma visão mais aberta para pegar a carreta, por exemplo. Então eu consigo, além de filmar toda a lateral, tudo que acontece na lateral do veículo, eu também consigo filmar lá o fim da carreta. Isso é um exemplo. Mas eu tenho esse case também com um super imã, onde eu não preciso furar a lataria do caminhão do nosso cliente. Esse super imã é colado ali na lataria e ele também vai pegar essa visão aberta da lateral do caminhão. Então, depende muito da operação. A SimpleTrack visita o cliente, entende a operação, a necessidade, e aí a gente faz esse orçamento personalizado para a operação. Essa câmera de baixo é uma câmera interna, uma possibilidade de câmera interna. Nós temos a câmera do motorista, que eu vou explicar para vocês, é o terceiro item, mas a gente também tem essa câmera interna. Essa câmera interna, por exemplo, ela pode ser instalada na coluna do passageiro, né? Tem o motorista e o passageiro. Eu posso instalar ali na coluna para ver se tem alguém além do motorista dentro da cabine, por exemplo. Né? Então é um exemplo de uso. Essa câmera, ela também pode ser externa, no baú, vamos dizer assim, dentro do baú para poder filmar toda a entrega ou, vamos dizer assim, a coleta, a entrega, né, o carregamento, a descarga do meu produto. Consigo, então, dentro do baú também ter câmeras externas ou internas, não tem problema para o nosso sistema. E essa última câmera, que é a câmera DSM, é a câmera de fadiga. É uma segunda forma da inteligência artificial trabalhar. Por quê? Com essa câmera interna, eu filmando o motorista, a inteligência consegue identificar o uso do celular, o motorista com sinais de fadiga. Então não é só quando o motorista está dormindo, vamos dizer assim, no volante. Quando o motorista está prestes a dormir, né, onde ele está dando aquelas piscadas um pouco mais longas ali, quando ele está bocejando, no nosso sistema a gente passa a classificar esse motorista como um motorista
em risco, em alto risco de sinistro, ou um alto risco de acidente. Então essa câmera ela pega uso do celular, motorista com fadiga, o motorista distraído, vamos dizer que ele não está com a mão no volante, vamos dizer que ele está com um braço ali na janela, tudo isso a câmera faz e de forma automática. Ah, mas onde a inteligência artificial entra em tudo isso? Quando o nosso cliente tem uma frota com vários caminhões, ele não consegue acompanhar, né, muitas vezes, todas ao mesmo tempo. Então, eu não posso abrir lá o streaming e ficar assistindo toda a frota. Aliás, posso fazer, né, mas eu vou usar mais pessoas para isso. E a inteligência artificial ela entra como, vamos dizer assim, um funcionário extra para o nosso cliente. Onde a inteligência, em um caso de fadiga, ela faz um corte desse momento e envia para a gestão, envia para a empresa. Então eu penso que eu tenho a minha operação rodando e a minha tela de monitoramento são as ocorrências de veículos que estão em risco, por exemplo, de uma colisão porque o motorista está cansado. Isso acontece por causa da inteligência artificial, é aí que ela ajuda. Esse equipamento central, a dashcam, voltando um pouquinho primeiro que a gente falou, ela também tem inteligência. Então, quando esse veículo ele tem uma colisão, né, ou até antes da colisão, vamos dizer que ele se aproximou demais de um veículo da frente, ou se aproximou demais de um pedestre muito rápido, a inteligência também separa esse corte e envia para a empresa analisar. A inteligência artificial em todas as áreas, ela facilita a vida de quem usa e aqui na Simple Vision, né, com o nosso sistema de inteligência, ele também foi projetado para isso, para facilitar a vida de quem está controlando a frota. Vou passar para vocês mais um slide para a gente dar uma olhada nos periféricos. O que é isso? Né? O que mais que eu posso colocar conectado nessa câmera, nesse computador central, para me ajudar na operação? Eu consigo vários sensores, por exemplo, um sensor de porta. Então, eu quero uma câmera dentro do meu baú e eu quero passar a filmar quando alguém abrir a porta do baú, né, para ver a carga ou para ver a descarga. Isso é possível. Nós temos aqui também um sensor de temperatura que é acoplado na câmera. Vocês estão vendo na imagem que eu tenho um monitor ali, né? Um monitor pequeno, mas eu tenho esse monitor. Esse monitor ele vai dentro da cabine, para o motorista, enquanto ele está dirigindo, ele acompanhar a temperatura e a umidade lá atrás do local, né, da carga, vamos dizer assim, da câmera do resfriado ou congelado. Também é um diferencial. Além de ter todas essas imagens, o motorista consegue acompanhar em tempo real a temperatura. E a central também consegue acompanhar em tempo real a temperatura do meu transporte, né? Então, isso aqui a gente consegue usar em várias operações e facilita muito a vida, tanto do motorista, que não perde nenhuma carga porque a temperatura baixou ou subiu demais, e a central consegue acompanhar a frota inteira, né? A temperatura da frota inteira. Eu tenho também o sensor de cinto. Esse sensor de cinto ele funciona lá de forma analógica, então cinto conectado ou não. Mas eu também consigo, com a inteligência artificial, lá naquela câmera interna que a gente falou, identificar se o motorista está com cinto ou não. Isso aqui seria uma segunda forma, um alerta sonoro para o motorista, para caso ele, né, tenha movimento no caminhão sem o cinto conectado, dispara uma sirene lá para ele poder conectar o cinto de segurança. Então a gente aumenta muito a segurança do motorista com esse sensor. Eu tenho aqui também o OBD, que aí seria o nosso sensor para captar a rede CAN do caminhão. O que é isso? O caminhão, todos os caminhões, ele tem um módulo central. É um módulo que controla os componentes eletrônicos do caminhão. Então, o que é isso? A rotação, a velocidade, o consumo de combustível em tempo real, eu tenho o status do motor, em muitos casos o nível do óleo, consigo saber até a porcentagem de combustível que eu tenho lá no tanque. Tudo isso é controlado pela rede CAN. E também junto com a nossa câmera, que faz todo o trabalho de rastreamento, né, de telemetria, enfim, eu também consigo fazer a leitura desse tipo de informação. Então vamos lá, vou usar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco como que a operação pode funcionar. Eu tenho a câmera interna, eu identifico, eu tenho o rosto do motorista. O nosso sistema diz, pelo reconhecimento facial, qual é o motorista que está dirigindo o caminhão. Eu também tenho o leitor de OBD, então o leitor da rede CAN do caminhão, então eu sei o consumo de combustível instantâneo dele. Se eu sei o motorista e sei o consumo de combustível instantâneo do caminhão, eu consigo fazer uma média da minha frota. Eu consigo dizer qual que é o meu motorista que dirige de forma mais econômica, ou qual é o motorista que está pisando demais o pé lá e está gerando vamos dizer assim, um gasto desnecessário para a empresa.
Eu consigo, se eu identifiquei o motorista e eu tenho o controle de velocidade, eu consigo também dizer qual que é o motorista que está correndo mais, qual é o motorista, vamos dizer, que está fazendo um consumo de combustível muito alto porque ele está correndo mais. Eu começo a cruzar dados. Então, além de ter todos os benefícios das imagens, quando eu precisar, eu também tenho esse controle de consumo de combustível. Eu consigo agir de uma forma inteligente, por isso que a gente chama de inteligência em mobilidade. Eu começo a usar a inteligência na minha frota para reduzir custo. E aí a gente fala até para os clientes, né, principalmente quando a gente vai fazer os orçamentos, muitas vezes a economia que o nosso serviço Simple Vision gera na operação do cliente paga o custo desse equipamento e muitas vezes, tá? E aí, para mostrar para vocês um pouquinho na prática, né, ou como que ficam as imagens, eu vou mostrar para vocês os 4 canais da Simple Vision funcionando. Aqui a gente pegou um veículo que tinha acabado de desligar, né? Então ele está sem o motorista, ele está parado, mas é só para a gente exemplificar e também não expor nenhum motorista, né? Então eu tenho aqui no canto esquerdo superior a dashcam, que vai filmar toda a parte da frente do veículo, vai fazer esse controle com inteligência artificial de aproximação do veículo da frente, aproximação de pedestre, até ultrapassagem em faixa contínua, eu consigo, com a inteligência, monitorar isso aqui em tempo real. Eu tenho aqui na lateral direita, né, superior, a câmera do motorista. Então ele pega essa visão lateral dele, ou pode ser a visão frontal, vai depender muito do modelo do caminhão. A gente vai sempre orientar o cliente a colocar na posição que fique melhor. A gente também não precisa furar lá o painel do caminhão. Essa é uma questão que a SimpleTrack cuida muito, não precisar fazer nenhum furo no caminhão do cliente, não precisar danificar para poder instalar o nosso serviço, tá? Aqui no canto esquerdo inferior eu tenho a câmera da lateral e no canto direito aqui eu tenho a câmera da outra lateral do caminhão. Lembrando que a gente tem a disponibilidade de até 8 canais, então eu posso colocar essa câmera aonde a operação do cliente precisa, né? Necessita que eu coloque. Eu vou passar para vocês darem uma olhada na qualidade da imagem da nossa dashcam, que seria a câmera frontal. Esses quadrados que vocês estão vendo nos veículos é a inteligência artificial funcionando. Ela está identificando cada veículo que está próximo ao caminhão, né? Vocês podem ver que, por exemplo, esse veículo do lado aqui, né, esse veículo preto, o motorista provavelmente não tem visão desse veículo aqui, mas a câmera tem. Então, com alertas sonoros lá dentro da cabine, eu consigo, além de notificar, né, vamos dizer assim, o motorista em todos os eventos que a gente já falou, fadiga, distração, aproximação do veículo da frente, tudo isso é emitido um alerta, uma gravação lá dentro da cabine para o meu motorista. Nesse caso desse vídeo que vocês acabaram de ver, se o motorista não estivesse vendo esse carro na parte de baixo, uma voz, né, uma gravação, lá dentro da cabine iria dizer para ele, cuidado com o veículo à frente. Então ele já iria passar a prestar atenção em um veículo que ele não tem visão, mas a câmera tem. Da mesma forma, se ele pega o celular, como a gente comentou lá da câmera interna, puxou o celular, uma gravação vai dizer para ele, não dirige enquanto, né, não use o celular enquanto dirige. E isso acontece com todos os eventos, inclusive os excessos de velocidade. Então você pensa, quando a gente fala que a inteligência ela trabalha como um funcionário a mais para a empresa, é isso que a gente quer dizer. É como se eu tivesse alguém acompanhando esse motorista em todas as viagens. Passou da velocidade, um alerta é emitido para ele na hora. Cuidado, né, com a velocidade, você ultrapassou o limite de velocidade permitido. Além de, claro, como a gente já comentou em outros vídeos, eu posso conversar com o meu motorista lá dentro da cabine. Então agora eu posso abrir essas imagens em tempo real e eu posso apertar aqui no meu celular e conversar, mandar, né, abrir uma chamada com o motorista. E o motorista, sem precisar tirar a mão do volante, ele consegue conversar com a central. Seja sobre algum assunto sobre nota, sobre a entrega, sobre uma mudança de rota, enfim. É uma facilidade para o nosso cliente ter o nosso serviço lá dentro do caminhão. E eu vou mostrar para vocês agora a última imagem que a gente separou para vocês hoje aqui, que seria a câmera lateral. Também para vocês verem a qualidade da imagem dessa câmera lateral. Muitas vezes um acidente acontece ou um sinistro qualquer aqui e nas laterais do caminhão fica muito difícil da gente identificar quem estava certo, quem estava errado. Com o nosso serviço, o cliente tem o monitoramento do veículo 24 horas por dia. Como que a gente faz? Como que o motorista faz ou como que o cliente faz se precisar ter acesso a essas imagens?
Lá dentro do equipamento, aquele equipamento que a gente mostrou para vocês, a dashcam, que é o computador que controla todas as imagens, ele é equipado, além desse chip 5G para transmitir essas imagens, ele tem também um cartão SD, um micro cartão SD. A gente pode colocar de 256 GB, 512 GB, 1 TB, depende muito da operação e por isso que a gente fala que o serviço é muito personalizado para o cliente. Então, além de eu conseguir acessar esse cartão fisicamente lá, tirar esse cartão, colocar num computador e ler as imagens, não é necessário. Se precisar, claro, né, eu tenho essa opção. Mas o nosso sistema ele é automatizado para eu conseguir acessar esse cartão de forma remota. Então você tem um caminhão seu rodando a quilômetros de distância em uma operação. Mesmo assim, eu consigo aqui pelo computador acessar até 20, 25, 30 dias de imagem pelo computador, baixar esses dados e ter essa informação no seu computador ou até no seu celular. Quando a gente fala de câmeras, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala sobre facilidades, sobre usar a tecnologia, o que tem de melhor na parte de tecnologia de câmeras, em benefício da sua operação. A SimpleTrack sempre trabalha para trazer o que tem de melhor de inovação nessa área aqui para a região, para Cascavel e região. Então, quando a gente fala do nosso serviço, a gente sabe que facilita muito a vida aí do empresário, né? E principalmente do gestor de frota, ou quando o empresário é o gestor de frota, então facilita ainda mais. Hoje o que a gente queria trazer para vocês aqui é um pouco dessa visão do Simple Vision, que é o nosso sistema de câmeras com inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, temos o nosso Instagram, que apareceu algumas vezes aqui na apresentação, @simpletrack_. Temos o nosso e-mail também, comercial, @simpletrack.com.br. E se vocês tiverem alguma dúvida, nossa equipe aí está à disposição para a gente conversar, né, trocar algumas ideias, fazer um orçamento personalizado para a sua empresa. Mas acredito que se você não usa ainda inteligência artificial, está perdendo tempo e provavelmente dinheiro também. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo aí.